Bom dia, Fundação Casa, bom dia, nono ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. Tema: identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior do bloco, liderados por soviético e estadunidense. Habilidade: identificar. Objeto do conhecimento: modernização, ditadura civil-militar e redemocratização. O Brasil após 1946. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto de divulgação científica que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Questão disparadora: você sabia que a Alemanha se dividiu em dois países na Guerra Fria? O Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia, foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do leste europeu e pela União Soviética, países estes que também ficaram conhecidos como Bloco do Leste. O tratado correspondente foi firmado na capital da Polônia, Varsóvia, e estabeleceu um alinhamento dos países membros com Moscou, criando um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares e legalizando na prática a presença de milhões de militares soviéticos nos países do leste europeu desde 1945. O organismo militar foi alegadamente instituído em contraponto à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização internacional que uniu as democracias da Europa Ocidental e os Estados Unidos para a prevenção e defesa dos países membros contra eventuais ataques vindos do leste europeu. Os países que fizeram parte do Pacto de Varsóvia eram alguns nos quais foram instituído governo socialista pela União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, os membros da aliança foram a União Soviética, Polônia, República Democrática Alemã, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. Estas últimas retirou-se em 1968, sendo que a estrutura militar seguia as diretrizes soviéticas. A Iugoslávia, por oposição ao Marechal Tito, se recusou a ingressar no bloco, porém, as principais opções do pacto foram, dentro dos países membros para a repreensão de revoltas internas. Em 1956, tropas reprimiram manifestações populares na Hungria e Polônia, e em 1968 na Tchecoslováquia, na chamada Primavera de Praga, que pediam a descentralização parcial da economia e a democratização. As mudanças no cenário geopolítico da Europa Oriental no fim da década de 1980, com a queda dos governos socialistas, o fim do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e a crise da União Soviética, levaram à extinção do pacto em 31 de março de 1991. O fim do Pacto de Varsóvia representou também o fim da Guerra Fria. 6 anos depois, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, convida a República Tcheca, a Hungria e a Polônia a ingressarem na organização, demonstrando uma nova configuração das forças militares na Europa e após a Guerra Fria. Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados. Estou enviando também para vocês 2 perguntas. Vocês sabem que as perguntas se encontram no texto e a próxima frase é a sua resposta. Qualquer dúvida, deixe com a dona Alessandra que ela passará para mim e eu devolverei na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.